O pessoal tá perguntando porque acho que foi o Fancy, como é que é? Felipe Fancicani. Facincani. Facincani. Isso aí. E ele falou, ele falou, eu não acredito nisso e tal. A questão do Matheus Pereira, galera, é que o Matheus, o Cruzeiro fez um esforço muito grande para ficar com o Matheus Pereira, né? Então comprou o atleta e tem um salário que é considerável. Todo mundo já sabe aqui que eu não comento salário de jogador. Então, para ter uma negociação, né? Acho que teria que ser uma proposta muito alta em termos. Porque o que acontece, por mais que algumas pessoas aí vão, e alguns torcedores, né, pegaram no pé do Matheus Pereira e tudo, o Matheus Pereira ele entregou duplo, né, em assistência e gol, e jogando com um time, principalmente ali na frente, com muita dificuldade, né? Então, se você faz uma negociação do Matheus, você vai ter que ter outro cara para você achar do mesmo quilate, né? Não vejo assim Matheus Pereira deixando o Cruzeiro pelas condições que ele tem, pelo esforço que o clube fez. Em pouco tempo você vai abrir mão disso? Se acontecesse um negócio desse, seria para se lamentar muito, né, Caio e Pedro? Com certeza, Samuca. A gente sabe que o Matheus Pereira, por mais que tenha tido uma queda na reta final da temporada, assim como praticamente todo o time do Cruzeiro, ainda assim foi um dos principais meias do futebol brasileiro, né? Não só em termos de números, como também em termos de desempenho. Não à toa, ele até foi convocado em um dado momento para a seleção brasileira e chegou a entrar em campo. Matheus Pereira, tendo, quem sabe, um elenco de maior qualidade, que é a tendência do Cruzeiro em 2025, que deve elevar o nível desse plantel, pode render muito mais. Não só um titular do Cruzeiro, mas é um jogador muito específico dentro do futebol brasileiro, né? A gente consegue contar nos dedos quem se parece, quem tem características semelhantes ao Matheus Pereira. É difícil de se achar, mas muito difícil mesmo. Então, no caso, por exemplo, de uma eventual saída do Matheus, a reposição seria delicada. Agora, obviamente, interesse de outros clubes, de grandes clubes, pode acontecer. Isso é natural. Aí cabe ao Cruzeiro valorizar o atleta, que recentemente foi adquirido. Vale a gente lembrar que o Matheus Pereira foi comprado há meses, ainda na gestão, aliás, já na gestão Pedrinho, né, pouco depois da gestão Ronaldo, para a gente ter ideia do quão isso é recente. Então, é um jogador que o Cruzeiro investiu fortemente, que investe bastante também mensalmente, porque o salário dele é alto. E aí, se algum clube quiser, que pague o valor que o Cruzeiro deseja, e quem sabe venha envolver alguns jogadores. Mas a valorização para o Matheus tem que ser como ele merece, de fato, como um dos melhores meias do futebol brasileiro. Particularmente, mesmo com uma queda de rendimento do Matheus, mesmo a gente questionando aquele ponto de que talvez ele não tenha tanta capacidade para ser protagonista, eu gostaria que ele tivesse sequência no Cruzeiro. Gostaria que ele iniciasse a temporada, e eu tenho a confiança de que, com o Cruzeiro mais qualificado, reforçado, sobretudo no setor ofensivo, ele tende a ter números ainda melhores do que teve em 2024. A gente tem muito... O Matheus Pereira, ele gera muito esse debate, né? É muito grande o trabalho de pessoas que são contra o Matheus e aí criticam até às vezes de maneira exagerada, e as pessoas que defendem, às vezes elas defendem também cegamente. É um grande jogador, como o Caio disse. Acho que o torcedor do Cruzeiro espera um pouco mais do Matheus, com constância no nível de ser um atleta mais decisivo, mas é como o Samuel falou, a gente não pode também descredibilizar um atleta que teve aí mais de 20 participações em gol, né? Teve ali 15 assistências, 11 gols, então é um jogador que participa bastante do jogo. Não só isso, eu vi até um comentário no Twitter que foi bem interessante, que é assim, o Matheus, ele participa muito do jogo, às vezes, sem a bola, em situações onde a estatística ela não aparece.
lances que eles ficam fora das estatísticas. É claro que precisa de ser cobrado, é claro que é um atleta bem remunerado, como o Samuel e o Caio disseram, só que quando a gente pensa num Cruzeiro forte e pensa num Cruzeiro para o ano que vem que vai melhorar o nível do elenco, ter o Matheus Pereira com um elenco ainda melhor é muito importante, porque se ele já conseguiu produzir esse ano dentro de um elenco que a gente sabe que tem claras limitações, a gente precisa também de pensar num cenário que ele pode crescer ainda mais num elenco onde tenham jogadores com muita qualidade. Alguém citou ontem na live um lance do gol do Gabigol na sua despedida, e ele até falou assim, o Matheus Pereira faz esse passe frequentemente. Então você pensa até num casamento de características. A gente viu como o Matheus estava começando a se entender também com o Caio Jorge, que era um atleta que estava se desenvolvendo bem no Cruzeiro. Então é claro que se aparecer uma proposta, sei lá, de fora, que é um valor que é muito bom para o Cruzeiro, é muito bom para o atleta, aí beleza, eu entendo a instituição negociar. Mas desfazer do Matheus Pereira, como eu vejo grande parte da torcida fazendo, principalmente dentro do mercado nacional, para times que serão nossos adversários no ano que vem, eu acho bem perigoso, e acho que o Cruzeiro não pode se dar ao luxo de fazer isso, porque pode acabar reforçando e, principalmente, abaixando o nível técnico do time, como possível saída do Matheus Pereira para um adversário direto. Gabriel Pirani. E aí, Pedro? O Pirani, ele surge na Ferroviária, né, o Samuel, como uma espécie de segundo volante ali, depois ele passa a jogar mais como camisa 10, já jogou também como beirada. Ele até se encontrou em um dado momento no futebol dos Estados Unidos, né, ele está no DC United, que é um time de Washington, e assim, é um jogador que, na minha opinião, não agregaria tanto, tem essa facilidade de já ter trabalhado com o Fernando Diniz. Ele, nessa temporada, na primeira temporada dele, né, ele chega em meio de temporada no DC United, ele é titular em todos os 10 jogos que ele disputa. Nesse ano, ele jogou 34 partidas, se eu não me engano, e foi titular em 13. E aí tem 6 gols, uma assistência, tudo isso ali segundo a página dele no SofaScore, e ele jogou algumas vezes como 10, já foi também uma espécie de segundo atacante, junto com o Benteke, né, o Benteke que já jogou no Crystal Palace. Acho que é um jogador jovem, conhece a filosofia do Fernando Diniz, pode ser, por exemplo, uma opção ao Matheus Pereira, né, uma espécie de reserva do Matheus Pereira, só que acho que o Cruzeiro consegue encontrar no mercado jogadores para fazer a mesma função do Pirani com mais qualidade. Não seria a minha opção. Foi um atleta que teve dificuldade até em um dado momento de sobrar na Major League Soccer, que é um torneio não tão forte, é um torneio ainda em desenvolvimento, tem muitos outros jogadores lá com qualidade que sobram na competição, então eu acho que o Gabriel Pirani não seria uma boa escolha para esse momento do Cruzeiro, um Cruzeiro que quer ser mais competitivo, que quer disputar as grandes competições. Acho que o Pirani não se encaixa no perfil de elenco que o Cruzeiro precisa de ter para 2025. Falando um pouco sobre o Pirani, eu acompanhei pouco ele na MLS, bem pouco. Agora no futebol brasileiro foi um jogador que eu acompanhei mais. E ele já trabalhou 2 vezes com o Fernando Diniz, né? Porque ele trabalha com o Fernando Diniz nos tempos de Santos, e aí posteriormente ele trabalha também com o Diniz no Fluminense. Ele chega ao Fluminense a pedido do Fernando Diniz. É um jogador jovem, como o Pedro falou, que ainda tem seus 22 anos, mas ele já deveria estar em um estágio diferente na carreira, porque já teve muitas oportunidades, e é um jogador que até então não despontou como se imaginava, né? Ele tem até competição disputada pela seleção brasileira sub-23, foi até razoavelmente bem nela, mas quando a gente fala do Pirani no futebol brasileiro, pouquíssimas participações em gols, envolvimento baixo nos jogos, um jogador que por muitas vezes parece até um pouco desligado, né? Não acho que seja ruim na parte técnica, mas falta muita coisa ao Pirani. Falta ser mais concentrado, falta ter um pouco mais de força física. O Diniz realmente gostou desse jogador. E olha que nos tempos de Santos, quando o Diniz dirigiu ele pela primeira vez, ele nem foi tão bem assim, né? Então, não me agradaria. Eu acho que o Cruzeiro, em busca de um meia, claro que o Pirani, como até o Pedro colocou, pode jogar também como um segundo homem de meio, mas
Hoje, eu acho que se ele voltasse ao futebol brasileiro, seria mais para jogar como um meia. O Cruzeiro pode buscar coisa melhor. O número de participações em gols do Pirani não é muito diferente, por exemplo, do Matheus Vital. Ele tem mais potencial? Tem. Mas eu acho que o Cruzeiro precisa de um meia de maior estofo. O Pirani não mostrou uma consistência no Santos em nenhuma das passagens que teve. Não conseguiu mostrar isso no Cuiabá. Ele tem uma passagem muito rápida pelo Cuiabá. Chega até a fazer um gol, se eu não me engano, contra o rival, contra o Atlético Mineiro, né? Já numa reta final de jogo, nos acréscimos. Fica só nisso. E aí ele vai para o Fluminense e não consegue performar bem também. Então, um jogador que já teve algumas passagens por 3 clubes diferentes do futebol brasileiro a nível profissional e não conseguiu corresponder. Agora, na MLS, eu acho até natural que ele venha a ter números melhores, e aí, claro, com todo respeito à liga, que não é uma liga ruim, mas é uma liga menos competitiva do que o Campeonato Brasileiro. Então, é natural que o jogador, ainda mais, um pouco mais adaptado, possa acumular melhores números. Não seria uma opção, mesmo jovem, com baixo custo, acho que o Cruzeiro não vai estar escolhendo bem no mercado uma possível opção ao Matheus Pereira. E o outro jogador que foi oferecido, e sobre o Pirani aí, galera, foi oferecido, não acho que vai avançar, tá? Então, é importante, tipo, a gente falar, ó, o Cruzeiro negocia, aí é negociação. E aqui, o zagueiro lá, fiz um contato aqui, não posso falar ainda, hein? O entorno do atleta ainda mantém esperança de que o Cruzeiro vai se interessar. Sobre o atacante, velho, aí é importante a gente separar. Separar não, né? As coisas estão juntas e por isso que eu acho também que... Eu acho que até o Thiago da Band tinha comentado esse nome e eu acho que não vai para frente porque é um caso muito sério. Joga muita bola, mas fora de campo fez a maior burrada da sua vida, né? Que é o Sebastian Vidia. E ele ganhou uma nova oportunidade no Independente Rivadavia, tá muito bem lá, inclusive, e é um jogador de beirada que, em determinados momentos aí, ele foi a sensação, né, do time do Boca Juniors, e ofereceram ele para o Cruzeiro, e acho que não vai avançar, porque tem essa questão que ele foi condenado, ele chegou a ser condenado, né? O Boca afastou, ele rescindiu, porque a agressão à mulher dele, né? Então, é mais um nome aí que foi oferecido. O Jonathan Souza está dizendo ali, ó, foi condenado sim. E aí, dentro disso, né, gente, que a gente vem falando, muitos jogadores oferecidos, véio. Vários aqui a gente não tem nem ideia, velho. O Matheus tá mandando ali, horroroso. Não, horroroso ele não é, não, véio. Agora, isso aí não dá para passar, né, o Caio e Pedro? Com certeza, é um fator que pesa bastante. Eu vou falar que, particularmente, eu acho o Sebastian Vidia bem superestimado. Até mesmo quando ele estava em uma boa fase, eu acho um bom jogador, nada além disso. Mas até mesmo quando ele estava numa boa fase, no auge, eu já achava que, enfim, ele era colocado em um patamar que ele nunca esteve. É um jogador forte, habilidoso, só que tem alguns problemas de definição de jogadas, fica devendo em termos de inteligência em alguns momentos, e aí, depois que surgiram os problemas, isso obviamente impactou na carreira dele. Agora, no Rivadavia, recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Argentino, né, conseguiu fazer uma grande campanha com o Alex Arce sendo grande artilheiro, inclusive, esse jogador é bastante falado do futebol brasileiro, mas enfim, o clube abriu as portas para ele e realmente ele tem acumulado bons números. Mas não seria uma opção interessante, obviamente, pelo fator de já ter sido condenado, foi algo que ficou comprovado, né? Senão ele não teria sido condenado. Só que, assim, até mesmo se isso não acontecesse, eu acho que o Cruzeiro pode buscar coisa melhor no mercado. O Vidia é um cara que, sinceramente, para mim, sempre ficou devendo um pouco em relação à expectativa. Desde o início da carreira tem uma expectativa muito grande em torno dele,
mas nunca vingou da maneira devida, né? Nem, por exemplo, uma presença constante em termos de seleção ele conseguiu. E isso estando em uma geração que ele poderia ter tido mais chances, né? Porque era mais acessível. Então, não me agrada o nome como um todo.